Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje eu tô aqui pra falar de um dos maiores arrependimentos dos leitores, que às vezes é no momento ali de terminou de ler um livro, odiou e já manda pra pilha do sebo e acaba se arrependendo depois, que foi o que aconteceu comigo. Então eu vou mostrar aqui alguns livros, não vou mostrar porque eu não tenho mais eles, eu vou falar sobre alguns livros que eu me livrei, mandei pro sebo, passei pra frente e agora eu me arrependo porque estão saindo continuações ou porque agora eu acho que eu gostaria mais da história, então vamos começar porque são alguns livrinhos aí. Não separei por nenhuma ordem de me arrependo mais, me arrependo menos, e fui colocando aqui na ordem que eu lembrei. E o primeiro deles é a série dos Instrumentos Mortais, e eu lembro que eu comprei o box, inclusive o box veio com um defeito que acho que lá pros últimos livros como é que é o nome? A orelha do livro veio cortada e veio tipo dentro do livro como se fosse um marcador. E o primeiro livro também veio com a capa toda arranhada, tipo parecendo que alguém cortou um monte de coisa com estilete em cima da capa. E eu fiquei bem decepcionada porque foi uma compra de Black Friday, então eu tava toda animada pra começar a ler aquelas capas holográficas maravilhosas. E aí o livro chega todo estragado. Acho que eu nem troquei porque eu tinha o primeiro volume que eu comprei em uma promoção das Americanas, então eu acabei levando o primeiro livro que estava todo arranhado pro sebo e fiquei com a edição das Americanas, que a capa não era holográfica, mas, né, quem se importa? Na verdade as capas eram muito lindas, então me importa sim. E se eu não me engano, eu li até o quarto livro e aí eu tentei ler o quinto livro várias vezes e foi na terceira ou na quarta vez que eu tentei, eu não passava nem da página 50. E aí quando eu tentei pela terceira vez eu fiquei tipo, quer saber? Vamos mandar isso embora que tá só ocupando espaço de livros que eu realmente quero ter por aqui. Então eu me livrei deles e assim, de todos que eu li, o meu preferido tinha sido Cidade de Vidro, eu acho que é esse o nome, que aparecia mais o irmão pequenininho de alguém aí que, enfim, eu gostei bastante dessa história. Era o livro mais curto também, pode ser por causa disso também, mas foi um dos livros que eu mais gostei. E aí, antes de me livrar dessa série, eu tinha comprado o primeiro volume da trilogia dos Artifícios das Trevas, que era Dama da Meia-Noite, e eu comecei a ler pra ver se me dava uma animada, assim, pra continuar a série. Eu achei tudo muito repetitivo, então Artifícios das Trevas se passa depois de Instrumentos Mortais, com uma nova caçadora de sombras aí, e ela, tipo, a Claire e o... É Claire? Não sei o nome deles. Jace. Claire e Jace. Enfim, eles acabam se tornando lá uma celebridade pra ela e ela fica toda animada quando vai encontrar com eles lá na sede e fica tentando descobrir o que aconteceu, acho que com a mãe dela, num lago assombrado, sei lá, mas toda a história pra mim foi muito repetitiva e eu não consegui avançar muita coisa. Só que aí foram saindo continuações com mais capas maravilhosas e aí eu fui, assim, batendo um arrependimento de ter me livrado dos meus outros livros e aí agora eu quero continuar. E se eu for retomar a leitura desse universo, né, que a Cassandra Clare criou, provavelmente eu começaria com a trilogia das Peças Infernais, que dizem que é maravilhosa, já fez muita gente chorar, então eu começaria com eles, porque acho que também faz mais sentido na questão de ordem cronológica, que foram os primeiros, e aí depois vem Instrumentos Mortais e aí Artifícios das Trevas. Então, sei lá, um dia eu retome. E saíram capas novas também, então eu fiquei mais arrependida ainda, porque o box novo tem aquelas lombadas que formam uma cena só, e aí é lindo. A maioria dos livros dessa lista aqui fazem parte de séries, então a próxima é a série da Senhorita Peregrine, que agora virou série, né, quando eu me livrei deles, era só uma trilogia, e foi bem nesse esquema do calor, assim, do ódio, de como tudo acabou, não ódio, mas que o segundo livro foi muito cansativo, também foi a questão de Instrumentos Mortais, que foi muito repetitivo. O primeiro livro foi legal, só que eu acho que eu não devia ter assistido o filme antes de ler o livro, porque muitas coisas trocaram, tipo, gênero de personagens, casais e os poderes deles também, então o casal que forma no filme não é o casal que forma no livro, o poder da menina do filme não é o poder da menina do livro,
E eu fiquei muito confusa, então eu acabei odiando. E eu acho que é o pior filme do Tim Burton. Gosto muito dele, mas ele cagou com a história da Senhorita Peregrine nesse primeiro livro. Espero que ele leia os próximos livros, se for ter continuação nos filmes também. E aí o segundo volume é toda aquela história de fuga, então os personagens fogem para um lugar e aí quem tá perseguindo vai para lá e eles acabam se encontrando assim de última hora enquanto eles já estão começando a fugir e aí já começa a perseguição de novo e é muito chato. Então foi uma decepção o segundo volume. E o terceiro volume já foi muito melhor, porque eles vão para um lugar novo, então um cenário novo, com personagens novos, aventuras novas e mistérios novos também. Então o terceiro livro eu acabei gostando bastante, mas aí eu pensei, tipo, eu não gostei tanto assim, me decepcionei, levei pro sebo. E aí vieram as continuações, né? Então saiu o Mapa dos Dias ano passado, acho que esse ano vai sair o quinto livro. Então eu já fico assim, tipo, vocês esperam eu me livrar dos meus livros para lançar as continuações, por que não avisa logo que vai ser uma série de, sei lá, 10 mil livros? Porque aí eu pelo menos espero, né? Agora eu não vou comprar só o quarto e o quinto livro, então, sem contar que os livros são lindos naquela edição de capa dura. O primeiro volume, então, com aquele rosa fluorescente, meu Deus. Tá, o próximo é uma trilogia também, mas que já foram lançados outros livros que meio que estendem aí essa história desse universo, que é a trilogia de The Kiss of Deception. Eu li o primeiro livro e tava todo mundo falando sobre a protagonista, que ela fugia porque não queria se casar com um príncipe, e aí um príncipe e um caçador atrás dela, e o leitor não ficava sabendo quem era quem. Isso foi o que mais me irritou, porque quando eu leio eu quero saber tudo o que tá acontecendo pra eu poder julgar os personagens. E como eu não sabia quem era príncipe e quem era caçador, eu ficava irritada, porque eu não sabia quem tava falando, quem é que tava mais perto dela, e isso me irritou bastante. E quando eu li o segundo livro eu só me decepcionei mais ainda, porque eu achei a personagem bem sem graça, então acabei me livrando deles. E eu só tinha comprado os 2 primeiros, então que bom que eu não comprei a trilogia inteira de uma vez. Só que aí agora começaram a lançar outros 2 livros, né, que eu não sei se vai ter continuação para a trilogia. Então tem Dance of Thieves e Vow of Thieves, alguma coisa assim, que se passam no mesmo universo, além do livro das Crônicas de Morrigan também, que são bem citadas nos livros da série mesmo, com os personagens. Eles contam algumas histórias desse livro e são edições maravilhosas, né? Não tenho o que reclamar das edições do Darkseid, exceto pela diagramação, mas isso a gente releva. Então, agora vendo esses novos livros com essas edições maravilhosas, dá vontade de ter os outros de volta pra retomar, dar mais uma chance e, quem sabe, pegar um spoiler pra já saber quem é o príncipe, quem é o caçador e ler mais tranquila. Esse seria um spoiler que eu não me importaria de pegar. A próxima série é a série da Rainha Vermelha e... Então, o que acontece? Eu achei bem repetitivo. No começo eu já sabia que outras pessoas que já tinham lido falavam que a autora pegou um elemento aqui de uma história, outro elemento de outra história e foi construindo a história dela. E no primeiro livro eu acho que isso funcionou, então a gente tem uma coisa meio a seleção, meio X-Men. Porque a protagonista, a sociedade desse livro é dividida em 2 partes. Tem as pessoas de sangue vermelho e as de sangue prata. As pessoas que têm sangue prata, elas têm superpoderes, então elas estão ali na classe mais alta. E as pessoas de sangue vermelho não têm poderes, então elas ficam ali nas favelas ao redor da realeza. Só que acontece que a protagonista, ela tem sangue vermelho e tem poderes. Então a gente fica aí confuso pra saber o que tá acontecendo, e em um determinado momento ela tá acontecendo um torneio pra saber quem vai ser a próxima princesa. Então é tipo um negócio assim meio a seleção, né, com aquelas meninas que são selecionadas pra irem pro palácio, pro príncipe escolher, com X-Men, porque com mutantes, sei lá, porque as meninas têm poderes e elas vão duelando, vão mostrando seus poderes pro povo lá e pro príncipe também, pra ele poder escolher quem vai ser a próxima princesa. E a protagonista acaba caindo do céu, literalmente, no meio da arena onde está acontecendo isso, e todo mundo descobre que ela tem poderes e ficam se perguntando o que aconteceu, e ela tem que se disfarçar e inventar um monte de mentiras para continuar participando daquilo. E mais pro final do livro também começa tipo uma revolta
da Guarda Vermelha, então é o exército do povo vermelho, de sangue vermelho, que se revolta contra a realeza. E aí no segundo livro, quando isso vai se aprofundar, é que eu achei muito enrolado pra começar a guerra. E acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu tinha chegado mesmo na ação e teria gostado mais. Até tentei ler o livro de... Tentei não, eu li o livro de contos, que é Coroa Cruel, que vai contar o passado da rainha, então tiveram duas rainhas, porque o rei se casou duas vezes, e vai contar aí a diferença entre elas, o passado de toda aquela família. E eu gostei, até porque não tinha a protagonista da série atual assim, porque a rainha era do passado e aí a protagonista era mais atual. E então acho que eu acabei gostando mais por causa disso. E é isso. Mas aí foram saindo continuações, aquela velha história de saindo as continuações com capas maravilhosas e a gente fica curioso pra ler. Outro livro, dessa vez é um livro único, foi o livro Fangirl. Eu não sei por que eu me livrei desse livro, porque é uma história muito legal, eu li muito rápido. Inclusive teve um outro livro que eu comprei por causa desse livro. E Fangirl vai contar a história de uma menina, da Cat, que tá se mudando pro alojamento da faculdade. Só que ela é que nem a gente, ela é leitora e ela escreve, tem uma série que ela gosta muito, que é Simon e... não sei, e é uma série tipo Harry Potter e ela escreve fanfic sobre essa série, então ela se vê aí nesse dilema de abandonar seu lado, não é infantil, mas a irmã dela meio que fala isso, tipo, você tem que amadurecer, você tem que crescer, o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, você vai ser julgada. E o livro que eu comprei por causa desse livro é o Carry On, que é o livro que tem os livros do livro de Fangirl. Então a autora fez aí na verdade eu acho que é bem um resuminho, né, porque tem livros que são muito curtos, mas então são os livros que a Cat gosta, que são lançados lá no universo de Fangirl. E eu achei bem legal essa proposta, porque muitas vezes quando a gente tá lendo um livro e tem um personagem leitor e ele gosta muito de um livro que não existe, a gente fica se perguntando, né, como seria esse livro, o autor podia escrever esse livro, e a Rainbow Rowell fez isso. Então eu comprei esse livro por causa de Fangirl e eu acabei me livrando de Fangirl. Enfim. Outra série é a série Fallen, e eu li todos os livros, assim, acho que eram 5, inicialmente eram 5, né, foram sendo lançados outros, e por causa disso também eu me arrependi de ter me livrado dos meus. Então saiu depois o livro do Cam, e antes, enquanto eu ainda lia essa série, já tinha saído um livro de contos sobre outros personagens, que é o Apaixonados, e na verdade eu não me livrei desses livros por causa de decepção com a leitura, porque foram livros que marcaram bastante, na verdade, meu início de leitora, digamos assim, porque eu li eles no final do ano, não sei qual ano, mas eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu li eles assim bem rápido, porque eu tava chegando no final do ano e eu tava desesperada porque eu não tava conseguindo ler muita coisa, então eu fui lendo assim, disparado um atrás do outro, e eu gostei bastante da história, assim, a explicação do romance que envolve a Lucy e o... não sei o nome dele, esqueci. E eu só me livrei deles porque eu emprestei Fallen quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, ou era na 8ª série, eu não lembro. Eu emprestei Fallen e a pessoa nunca devolveu, e eu não queria comprar de volta um livro que eu tinha emprestado e que eu já tinha lido, e aí eu não queria ficar com a série incompleta, então eu acabei vendendo todos os outros livros, e foi burrice, né, porque eu podia ter esperado uma promoção ou acompanhado os preços no sebo pra comprar uma edição mais em conta, e acabei não fazendo isso. Então, ao invés de comprar só um livro, me livrei de todos pra ter que comprar todos de volta depois. Não façam isso. A próxima série, na verdade, eu nem tinha ela completa, que foi a série da Seleção, e eu tinha o primeiro livro. Eu li o primeiro livro muito rápido. Aliás, se vocês querem saber dicas de livros aí pra ler muito rápido, já saiu um vídeo aqui no canal indicando livros pra ler em um dia. Muitos desses livros aqui eu li muito rápido, porque eu era estudante, então não tinha mais nada pra fazer, além de ir pra escola e estudar uma semana antes da prova. Não estudei uma semana antes da prova, estudei antecipadamente. Mas então eu lia muito rápido os livros, e A Seleção foi um dos que eu li mais rápido, inclusive no mês que eu li ele, eu acho que foi o meu recorde. Eu li 8 livros em novembro de 2015, e eu li o primeiro livro porque eu comprei ele no sebo,
E eu li o segundo livro emprestado da biblioteca da escola, eu dei muita sorte de conseguir achar ele. Então eu li esses dois no mesmo ano, que foi 2015. E aí, acho que foi no finalzinho de 2016, ou no início, assim, de 2017, foi nesse período que na faculdade tinha uma amiga que ela tinha essa série, ela tem essa série ainda, e eu peguei os próximos dois emprestados, que eram A Escolha e A Herdeira, ou era A Coroa? Eu não sei. O primeiro da continuação que saiu com A Filha da América. E aí eu li esses próximos dois e eu acabei gostando bastante, principalmente do livro que tem A Herdeira da América, porque todo mundo falava muito mal da filha dela, que ela tinha crescido mimada e não sei o que, mas tipo, a América foi criada lá no negócio das castas, então a família dela era muito humilde e ela foi pro palácio e ela sabia se portar assim mais recatadamente. A filha dela cresceu no palácio, então ela tem esse ar mais de superioridade, mas não é normal, tipo, ela foi criada numa realidade completamente diferente. E aí eu ouvia todo mundo falando mal da filha dela e eu falei, vou parar na trilogia mesmo. Mas já que essa minha amiga tinha o livro, eu resolvi ler. E faltou ler o último então, que era o A Coroa, ou a Herdeira. Eu não sei a ordem dos outros dois livros que saiu depois. Enfim, então o único livro que eu li dessa série foi A Seleção, os outros 3 foram emprestados. Então não foi tão assim difícil, porque era na época que eu abominava reler livros e eu pensava, tipo, eu não vou comprar um livro que eu já li, sendo que tem um monte que eu ainda não li, que eu quero muito comprar. E hoje eu recompraria a coleção inteira. Podia sair umas capas bem bonitas, né? Tipo uma capa dura, umas capas mais minimalistas, tipo Diário da Princesa. Enfim, hoje eu recompraria a série inteira e até releria também, porque são livros muito rapidinhos de ler, pra poder ler o último livro, que é só o que falta. Então, esse é um livro que eu não me arrependo tanto assim de ter me livrado dele, porque agora pra recomprar não vai ser tão difícil, porque eu não tinha todos os livros, então eu só me livrei de um. E é isso, mas me arrependo do mesmo jeito. E por último, tem uma série que na época que eu li foi uma das minhas favoritas e eu me arrependo porque saíram continuações e porque eu poderia ter dado mais uma chance. Essa foi outra que eu não me livrei da série por decepção mesmo, foi por outro fator, que é a série da Maldição do Tigre, da Colleen Hooke. E assim, esse livro ele é bem interessante, ele tem uma proposta bem legal, ele é um livro de fantasia, meio YA, mas com uma pegada cultural diferente, porque a protagonista ela viaja pra Índia e uns mundos mágicos aí com os dragões e não sei o que. E o básico assim da história é que tem uma protagonista que tá se mudando pra algum lugar e ela vai procurar um emprego novo e ela acaba indo trabalhar no circo e nesse circo ela conhece um tigre, só que ela vai conversando com o tigre, vai percebendo que esse tigre ele é diferente, ele parece que entende ela e responde quando ela fala com ele. Não responde assim, tipo, esses filmes de cachorro, que os cachorros mexem a boca pra falar, mas responde, tipo, com ações. E o cara que cuida dele também parece que sabe o segredo desse tigre, e aí ela acaba descobrindo uma lenda de 2 príncipes que foram amaldiçoados e transformados em tigres, e o irmão desse tigre que ela conhece nesse circo tá viajando por aí, eu acho que ficou na Índia, e ela acaba viajando com esse tigre que ela conheceu no circo pra descobrir mais do passado deles e resolver essa história toda. E eu li só até o 3º livro. Não, eu li A Maldição do Tigre, a não sei o que do Tigre. Eu li 3 livros da série principal e um spin-off que conta a origem dessa maldição. E aí depois disso, na verdade não depois, porque enquanto eu ainda li essa série, já tinha o volume 4 que eu não achava de jeito nenhum pra comprar, nem online, nem em livraria. Então esse foi o motivo principal, porque eu não vou guardar uma série aqui que eu não vou terminar, que eu não acho o próximo volume pra comprar. Aquele motivo da série incompleta que eu falei da... Qual série? Fallen. Então eu não queria ficar com a série incompleta e eu acabei me livrando de todos eles, mas foi um livro, uma série que eu gostei bastante. E aí agora não, tipo, acho que faz uns 2 anos que saiu mais um livro, então saiu o 6º livro da série e eu não sei do que se trata, eu não pesquisei sinopse, mas eu fiquei bem curiosa e agora parece que dá pra achar o 5º livro, então quem sabe agora eu consiga finalizar essa série. E
Assim, era uma das minhas séries, na verdade, era a minha série favorita da época. Aliás, eu falei sobre essa série, na verdade eu não falei com tantos detalhes quanto eu falei agora, mas eu falei que no Refazendo Tags, eu refiz a tag Too Much Information. Vou deixar os cards passando aí de algumas coisas que eu forem falando que já tem aqui no canal. E na época que eu respondi essa tag, inclusive, perguntava qual era a minha série favorita, alguma coisa assim, e eu falei que era Maldição do Tigre. Então, quem sabe se eu reler, se ela ainda continua sendo minha série favorita ou segunda favorita, porque eu acho que é meio difícil barrar Trono de Vidro, mas foi outra série também, além de Trono de Vidro, que eu cheguei bem perto de finalizar e me arrependi bastante de ter me livrado desses livrinhos. As capas brilhavam de um jeito muito bonito e quero de volta. Então esses foram os livros que eu mais me arrependo de ter me livrado. Claro que eu não me arrependo de ter me livrado de livros que eu não gostei de jeito nenhum. E às vezes tem uns livros assim que tem umas edições muito bonitas que... não que eu me arrependa, mas eu fico triste de ter que passar eles pra frente, porque são edições muito bonitas, mas infelizmente a história não corresponde, né? Não atende às expectativas e enfim. Então é isso. Deixa eu saber aqui nos comentários se você já se arrependeu muito de ter se livrado de algum livro, ou se você não se livra de livros assim, se você só se livra mesmo se tiver odiado com todas as suas forças um livro. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não tiver feito isso. Se inscreve se você é novo por aqui e ativa o sininho pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo, principalmente nesse mês que tá saindo vídeo todos os dias. E compra com o meu link se você tivesse interessado por algumas dessas séries, se você se arrependeu de ter se livrado de alguma delas e já quer de volta, compra com o link que eu deixei no box de descrição. E me segue em todas as redes sociais também, porque quem sabe eu não faço um unboxing de um desses livros que eu tiver recomprado. Não, mentira, porque esse ano eu não estou comprando livros. Só alguns. É meio difícil isso. Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!